Candidato Henrique Meirelles, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E para isso é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor. 1 minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como, por exemplo, o casal, a dupla Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, não tinha empréstimo, ou o juros era lá em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, eu acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Réplica, 45 segundos. Quando fui presidente do Banco Central e fui chamado pelo Lula, eu não tinha votado nele. Aliás, votei contra. Mas eu fui trabalhar pelo Brasil. E lá criamos mais de 10 milhões de empregos em 8 anos. Isso não foi falatório, isso é um fato. E naquele momento, na equipe sob meu comando, seja no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda, não houve escândalo. Então, a minha pergunta foi objetiva, porque é preciso competência, é preciso seriedade, é preciso experiência para se criar empregos. E, certamente, administrando corretamente os órgãos públicos, como eu fiz nos de minha responsabilidade. Bolsonaro, 45 segundos para a tréplica. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos trabalhando em conjunto venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto e isento tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa. Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares.